Bom, boa noite a todos. Nossas boas-vindas aqui, em nome do INSPER. É um prazer recebê-los hoje. Temos aqui turmas dos programas MBA Executivo em Saúde, MBA Executivo, MBA Executivo em Finanças, turmas dos programas Certificates in Business Project, Certificates in Business Administration, Certificates in Business and People Management e Certificates in Marketing Management. Vocês viram que o alcance aqui da nossa plateia é grande. Vamos aproveitar hoje e a próxima oportunidade em que estivermos juntos nos seus programas aí, para conhecer um pouco da proposta que o INSPER traz, para entender um pouco do que vocês podem contar como recursos para realizar esses programas de pós. Alguns de vocês, eventualmente, já vieram aqui, além da entrevista, para ver o encontro com a coordenação, conhecer um pouquinho mais a instituição, mas nem todos tiveram essa oportunidade, então entendemos que é muito interessante essa oportunidade da primeira semana, para que a gente possa compartilhar um pouco das expectativas de vocês, o que vai acontecer daqui para diante. Hoje, em particular, vamos ter a oportunidade, e eu me apresento, Gui Amaral Filho, coordenador acadêmico executivo da pós-graduação Lato Sensu, sou responsável pela coordenação acadêmica dos programas que vocês realizam. Vamos usar o dia de hoje, o evento de hoje, para compartilhar com vocês a carreira de um executivo extremamente experiente e muito bem sucedido, que é o Marcelo Orticelli, e entender um pouquinho da visão que o INSPER tem com relação à atuação no mundo de negócios, onde a gente não vive de um mundo puramente teórico. Na realidade, a gente precisa da prática, precisa da execução, e o INSPER entende que a teoria, que os modelos estão a serviço da nossa necessidade de atuação nas organizações. Além do dia de hoje, o próximo encontro vai ser o evento de ambientação, e aí teremos a oportunidade de trocar algumas informações sobre as práticas em salas de aula do INSPER e os recursos que encontrarão à disposição. Então, essa segunda oportunidade, vocês poderão utilizar para já dar uma partida na visão sobre como usar o INSPER de uma maneira geral. Dando início ao propósito de hoje, e como uma última contribuição, eu protocolarmente apresento o Marcelo. O Marcelo tem uma trajetória de 30 anos de atuação no Itaú Unibanco, passando por diversas áreas de empresas como controladoria, planejamento, riscos, em crédito, em mercado e operacional, ouvidoria, melhoria contínua e eficiência, só isso. Atuou como diretor de RH e Relações Trabalhistas, sendo responsável pelas políticas e diretrizes dos produtos de RH e pelo relacionamento com entidades sindicais. Ainda atua como diretor do Instituto Unibanco, entidade social ligada ao grupo, com projetos voltados à melhoria do ensino médio público. Vejam que há uma grande identificação do Marcelo com o INSPER aqui. Graduado em Administração de Empresas pela PUC, São Paulo, concluiu também o mestrado profissional em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, FGV São Paulo, com extensão na University of Texas, Austin. E hoje é Marcelo que sobe aqui à frente, por favor, e para falar um pouco da sua carreira. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e uma boa apresentação. Obrigado. Fica à disposição. Obrigado. Eu provavelmente vou passear aqui no palco. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Aumentou muito a responsabilidade, né? Profissional extremamente experiente, blá, blá, blá. Eu acabei de entrar no INSPER, então na verdade, eu sou um profissional novato, né? Novato nesse mundo aqui, educação. Prazer estar com vocês. Acho que a ideia aqui não é fazer uma apresentação, vai ser um bate-papo, né? Um bate-papo com vocês para compartilhar um pouco os dilemas, né? As coisas que deram certo. Não vai dar para falar tudo que deu errado, porque a gente precisaria de muitas horas, né? Mas eu vou tentar trazer aqui alguma situação, né, daquelas que a gente vive no dia a dia na nossa
no nosso ambiente profissional e que acaba podendo ser útil aí na experiência de vocês. Fiquei pensando, né, o que compartilhar, né? Acho que o pessoal tinha pedido, Marcelo, compartilha a tua trajetória, né? Como foi a tua evolução profissional, e pensando, ao trazer esta trajetória, tentar me aproximar de vocês naquilo que eu imagino que vocês vivem no dia a dia nas suas respectivas carreiras, né? Começo falando, né, e nesse boas-vindas para vocês, da importância, né, de participar de um programa, né, dos programas que vocês estão fazendo, né? Da importância desse investimento, né, em reciclar conhecimento, em buscar novos conhecimentos, numa instituição como essa, como o INSPER, ou ainda que fosse em outra instituição, mas a importância não só de buscar novos conhecimentos, mas como estar com colegas de outras indústrias, né, de outras empresas, com quem, né, no compartilhar novas ideias e informações, a gente acaba descobrindo que tem muitos problemas comuns, né? Acho que muito da minha trajetória, né, da minha formação profissional e acadêmica, ela não se deu apenas absorvendo conteúdo e conhecimento passado por uma instituição acadêmica, do porte do INSPER, por exemplo, como também, ao trocar ideias com colegas que faziam curso comigo, você acaba vendo como um problema enxergado por um colega que trabalha numa outra indústria, né, que tem uma ótica diferente da sua. Na hora que você divide com ele aquilo que você está vivendo no teu ambiente profissional, ele tem uma leitura diferente, às vezes mais simples, né? E tem aquele problema que parece grande, que está na tua cara ali, que você não consegue achar uma solução, uma simples troca de ideia com um colega, como se, né, tivesse uma luz de como você resolve aquele problema. Eu lembro quando eu trabalhava com planejamento financeiro, às vezes ficava horas, né, numa planilha tentando entender lá como achar uma diferença ou como, enfim, achar uma solução para um problema que estava criando no desenvolvimento de um produto, ou no orçamento de uma unidade de negócio, ou no planejamento estratégico de alguma área. E aí mostrava para alguém que em 5 minutos a pessoa batia o olho e falava: mas o problema está aqui, né? Você se sentia um idiota, né? Eu estou horas aqui batalhando em cima disso, mas é esse olhar diferente, né? E um programa como este, ele traz não só a luz daqueles que têm a responsabilidade de ensinar ou de trazer, né, para o curso e para os alunos, né, novas ideias, como com aqueles com quem a gente está, os colegas de turma, que, ao compartilhar suas experiências, a gente acaba achando aqui solução para várias coisas. Então, esse é o boas-vindas, né, a vocês. Acho que os parabenizo por estarem, nesse momento, buscando assimilar mais conhecimento e compartilhar o que vocês sabem conosco, que isso é muito importante, com os colegas que estão aqui. Acho que aproveitem ao máximo essa oportunidade e o networking que vocês vão desenvolver aqui. O networking, ele é fundamental, né, em qualquer trajetória, porque hoje vocês estão numa determinada posição, amanhã vocês vão estar noutra empresa, ou vão estar na mesma empresa, mas numa outra posição, e o conhecimento que a gente, o conhecer pessoas profissionais com experiências diferentes, ajuda, é fundamental, depois na montagem de algum negócio, de alguma ideia, ou na busca de alguma solução dentro daquilo que a gente está fazendo dentro da empresa. Então, talvez seja um dos ativos mais valiosos, né, que eu fui adquirindo ao longo dos anos, esse conhecer quem faz o quê, como que faz, né, que experiências que viveu, e isso acaba sendo de muita valia, né? Então, falando um pouquinho agora, começando, né, com a trajetória, com a experiência, né, que eu fui acumulando ao longo do tempo, eu trabalho há 35 anos, eu comecei a trabalhar muito garoto, antes que alguém, né, julgue que eu estou velho e tudo mais, né? Eu comecei a trabalhar bem, com 16 anos já estava trabalhando, então, pela regra
atual da Previdência, eu estaria hoje em condições de me aposentar, né? O que mostra a importância da reforma da Previdência, porque alguém com 51 para 52 anos já ter condições de se aposentar, ainda que o que a gente ganha numa aposentadoria oficial não dá para absolutamente nada, mas mostra a importância da reforma, né? Mas eu trabalho há 35 anos, comecei como garoto lá, Contínuo, que era o nome chique para o boy, né? Numa agência de turismo. Depois entrei na faculdade, fiz administração, né? Administração de empresas, e fui me desenvolvendo dentro dessa agência de turismo por alguns anos. E, naquele momento, até por fazer administração, escolhi fazer o curso de administração porque eu tinha ideia que a administração envolvia aquelas 4 funções básicas, que é direção, controle, organização, planejamento. E eu tinha uma experiência grande em planejamento de campeonato de botão, né? Futebol de botão, que eu gostava, e eu achava que eu poderia, como executivo, ser bem-sucedido nesse processo de planejamento. Mas, na agência de turismo, eu estava encaminhando a minha carreira para uma área comercial, né? Era a minha última responsabilidade na agência, era a atividade de relacionamento com clientes, com novos mercados, de abrir novos mercados. Na época, em 85, né, acho que talvez muitos de vocês não tenham vivido, a crise que a gente teve lá nos planos cruzados, plano real, e em 85 teve uma expansão no mercado de turismo muito grande. Eu trabalhava numa agência de turismo, abriram muitas agências, né, de turismo na época, que concorriam com a agência onde eu trabalhava, e depois começou a ter vários fechamentos, né? Sempre aquele boom, né? Abre um monte, depois o mercado não absorve isso, aí começa a fechar, e a agência tinha lá um desafio grande de ou reter os clientes ou conquistar novos clientes, e esse foi um dos meus primeiros desafios, crescendo dentro da agência, de trabalhar nesse como que você planeja, né, esse relacionamento comercial e como você atrai novos clientes. E descobri, naquele momento, o que seria a minha vocação, né, e para o que eu estava estudando e o que eu ia querer ser à medida que eu evoluísse na carreira, que eu sou um ser comercial, né? Eu vou ser um profissional comercial, um profissional de marketing. Então, quando eu trabalhar planejamento, eu vou trabalhar com uma visão de planejamento comercial, de como conquista novos clientes, novos mercados, como que desenvolve novos produtos. Então, eu estava seguro que esta seria a minha carreira, porque assim estava acontecendo e eu estava curtindo bastante. Talvez a primeira conquista, minha primeira grande realização nessa agência foi tinha um cliente da agência que tinha, acho que mais de 50% do faturamento da agência era de um cliente, e ele queria ter um posto de serviço dentro da empresa, para dar atendimento exclusivo para a empresa. Era uma indústria de formulários, era uma indústria grande, que tinha muitos funcionários. Então, me convidaram para trabalhar para montar o posto, né? Foi um pedido, na época, do presidente da empresa. Falou assim: olha, a gente gostaria que o Marcelo viesse nos atender aqui. E por que eu? Como as coincidências da vida. Eu comecei como garoto, né? Eu era o contínuo que levava as passagens aéreas, eu só fazia entrega. Essa empresa ela ficava na rodovia Anhanguera. Então, era um lugar longe, e que nenhum outro, os outros garotos não gostavam de ir até lá, porque era muito longe. Eu gostava de ler, e a distância favorecia, dava um tempo maior dentro do ônibus lendo, então eu sempre me candidatava para ir nesse lugar. E porque eu ia muitas vezes, eu acabei fazendo contatos dentro da empresa, que você troca ideias, né, na época, a secretária do presidente, com um outro diretor. Você vai aqui me vier com um livro, o que você está fazendo com ele? Não, porque o que você pretende fazer da vida? Não, eu pretendo, né, crescendo aqui na agência, ser o cara responsável pela área de vendas, tudo mais. E, à medida que as coisas foram acontecendo, quando a empresa precisou ter um posto, ela pediu
Aí eu já tinha sido promovido, eu deixei de ser o garoto que levava, eu estava no escritório e eu fazia a parte de relacionamento com as companhias aéreas. Quando eles precisaram montar um posto, eles pediram para... Eu falei assim, a gente gostaria que o Marcelo viesse para cá, e aquilo que começou como um posto de serviço virou uma agência autônoma. Então, na época, talvez tenha sido a primeira realização, e o meu primeiro aprendizado da importância, seja do relacionamento, né, do networking que eu estava fazendo ali, como do investimento em formação que acabou sendo percebido, né, por esse cliente. As coisas andaram um pouco mais, e um outro cliente da agência era Eugim Máquinas. Eugim me convidou para fazer uma entrevista. Eu tinha uma professora na PUC que tinha uma responsabilidade dentro da Eugim, convidou para um bate-papo, e com um convite para eu trabalhar na área financeira, para ser responsável pelo processo de fluxo de caixa, conciliação contábil. Eu não aceitei, não faz sentido, eu não tenho nada a ver com a área financeira, eu vou ser um profissional de marketing, né? Está bem claro, essas coisas que às vezes a gente, no começo da carreira, né, tem muita dúvida se eu vou para cá, se eu vou para lá. Né? Para mim, não, né, esse assunto estava resolvido. Então, não fui no primeiro convite, passaram uns meses, me chamaram de novo. Na época, essa professora falou assim, Marcelo, acho que você tem jeito para lidar com a área financeira? Eu falei, não tenho, eu não me imagino na frente de uma planilha eletrônica, fazendo fluxo de caixa, orçamento, tudo mais, não gosto, não vou fazer. Falei, não, mas vem, experimenta. Né? Eu falei, tá bom, fui, experimentei, fiquei 13 anos fazendo orçamento, planejamento, e acabei descobrindo que eu, na verdade, eu não era um ser comercial, né, um profissional de marketing, de vendas, eu era um executivo financeiro, que eu ia virar o CFO da empresa. Vocês vão perceber como eu sou bom de planejamento, né, porque teve um pequeno, né, erro no começo, né, que eu achei que eu ia fazer uma coisa, me planejei para isso, mas depois eu corrigi a rota e falei, não, eu vou ser um profissional de finanças. Né. Cresci aí já no Unibanco, então eu cresci dentro da área de planejamento, comecei como analista e fui me desenvolvendo dentro da área de planejamento até alcançar uma posição assim, desejada lá, que era a diretoria da área de planejamento, controle no Unibanco. Né, já era o terceiro banco, né, tinha o Bradesco e Itaú à frente, mas era um banco grande, uma responsabilidade grande. E eu falava, agora o próximo passo é eu, né, dentro do meu planejamento, eu ser CFO. Na época, como planejamento, a gente tinha no banco, né, a gente fazia aquele planejamento estratégico do que o banco queria ser em 5 anos, em 10 anos, mas o exercício era teórico e a execução não acontecia aquilo que a gente planejava. E eu comecei a questionar o papel do RH. E eu dizia que o exercício de planejamento ele não se efetiva, ele não se torna concreto, porque o RH ele deveria ter um papel mais estratégico dentro da empresa, a crítica que eu fazia à época. Eu brincava no banco, que foi o diretor de RH no banco, deve ser algo parecido com o ministro da Marinha da Bolívia, né, que tem um lago grande, mas não tem mar, eu não sei exatamente qual era o papel dele e eu colocava isso no banco. Eu falei assim, cadê o nosso RH para fazer um trabalho de engajamento? Quando você quer fazer uma mudança dentro de uma empresa, quando você define, você fala em planejamento e onde você quer alcançar, né, o que você quer alcançar, você precisa muito do engajamento dos funcionários, primeiro, para entender qual é o propósito daquele plano, né, onde que a gente quer chegar, e o que faz para chegar lá. Né? E quando as pessoas estão compradas com aquele propósito, o engajamento, o envolvimento das pessoas para atingir aqueles objetivos, ele muda muito, né? A gente ganha mais compromisso. Em geral, você vê aquelas metas, né? Você tem quase várias empresas têm o exercício de elaboração, de contratação de metas, todo mundo lá sabe qual é a meta que tem que alcançar.
mas muitas vezes a pessoa não entende qual o sentido disso, né? Eu preciso alcançar esse volume de vendas ou esse market share, mas o que está por trás disso? O que a empresa está, no fundo, ela busca, né? Onde nós queremos chegar? Como falta esse sentido, essa visão, talvez, ou o entendimento do propósito da empresa, as pessoas se perdem numa simples execução das metas. E por conta desse questionamento que, à época, eu fazia do que era o papel do RH, num dado momento, o que era o nosso chairman, lá, o dono do banco, ele me convidou para eu mudar para o RH. Eu falei assim, mas eu sou, né, e agora eu já estou resolvido comigo, que eu sou um profissional de finanças, então o RH nunca passou pela minha cabeça de eu virar um profissional de RH. E ele falou, não, mas acho que você tem feito algumas críticas que são pertinentes, acho que a gente precisa fazer uma mudança no RH e eu quero que você vá para lá. Bom, primeira lição, muito importante, desde então, tem determinadas áreas na empresa que eu olho, eu posso achar que a área está funcionando, não está funcionando, eu não critico, né? Porque alguém pode achar que faz sentido, né? Então, tem algumas áreas que, outro dia, numa reunião no banco, o pessoal falou, pô, aquela está com um monte de problema, está caindo o teto. Eu falei, nossa, mas eu acho que ela está bem gerida, está tocada, eu não faria melhor que isso, não tem... Mas você não acha que devia melhorar? Não, é difícil, melhor do que aquela pessoa que está ali. Eu não... Então, eu falei assim, quando você não quer, não se, né, quando você acha que você não deve fazer uma atividade, é melhor não criticar o que faz ali, porque senão alguém vai convidar para... Mas fui para o RH, né? Acabei aceitando, né? Aliás, foi engraçado que quando o Pedro me chamou para uma conversa, o dia, né, em que aconteceu isso, a minha secretária falou, o Pedro pediu para você ir à mesa dele, né? Está te chamando, o dono do banco está chamando. Foi bom. Eu imaginei 3 possíveis assuntos, né, que ele gostaria de falar comigo, né? Peguei lá a pasta lá com algum documento, dependendo do dado que ele perguntar, eu já tenho o dado na mão. Cheguei à mesa dele, ele olhou para mim e falou, você está vindo de uma reunião ou veio da sua mesa? Eu falei, não, eu vim da minha mesa. O que são esses documentos, né? Aí eu fiz uma brincadeira, né? Eu falei assim, dependendo do assunto que você quiser falar, eu já estou aqui com algum dado que eu já posso te adiantar. Ele falou, mas eu suspeito que você errou, né? Não deve ser nenhum destes. Eu metido, falei, você não sabe que documentos que eu peguei, né? Aí ele falou, Marcelo, se você um pouquinho mais de inteligência, você imaginar que tem uma assimetria de informação, porque eu sei o que eu vou falar com você, né? E eu estou dizendo que acho que não tem nada relacionado a esses documentos que você tem aí. Aí eu falei, não, vamos lá, né? Aí ele falou, eu quero que você assuma o RH do banco. Eu falei, RH? Né? Então, a primeira coisa que eu perguntei, mas eu fiz alguma coisa errada na área de planejamento para mudar? Foi o segundo sinal de muita inteligência, né? Porque ele falou, eu estou te convidando para você se reportar diretamente a mim, no RH, seria um castigo, né? Eu falei assim, não, de fato não. Pedi um tempo para pensar, fui me aconselhar com um conselheiro do banco, a conversa com ele foi divertidíssima. Israel Weinborn, né? Não sei se alguém já ouviu falar. Quando eu fui conversar com ele, ele falou, deixa eu entender, o Pedro te chamou, está te convidando para assumir uma cadeira, que tem outros querendo assumir a cadeira. Você disse para ele que você vai pensar e que vai me consultar, né? Porque se eu achar que não é uma boa ideia, você volta a ele e fala, olha, eu falei com o Israel, e o Israel não acha uma boa ideia. É para isso que você veio conversar comigo. Eu falei assim, não, Israel, acho que eu já entendi, né? Eu vou ligar para ele, aceitei o convite, fui para o RH, me apaixonei pelo RH. E aí, finalmente, eu descobri que eu sou um profissional de RH. Né? Uma hora eu tinha que me encontrar. Antes de mergulhar no RH, né, na área de planejamento, eu acho que a gente, na nossa experiência profissional, em cada momento da nossa experiência, a gente acho que tem que se colocar como desafio, né, o que eu quero deixar aqui como legado, né? Acho que em todas as empresas a gente tem área de controladoria, né, planejamento, e eu tinha uma visão de que a controladoria, na época do Unibanco, ela tinha um papel
mais estratégico do que apenas fazer controle ou fazer gestão lá das informações gerenciais. A gente devia ter uma proximidade com o negócio para ajudar com as informações gerenciais na tomada de negócios, olhando para frente e não olhando para trás. Porque a controladoria tem muito disso. Você faz orçamento olhando para frente, mas você basicamente faz reporte do que aconteceu no passado, né? Quais produtos que deram mais resultado, quais as áreas que deram mais resultado. E eu achava aquele papel um papel importante, mas menor do que ele podia ser de fato, né? E a gente começou a trabalhar desenhando modelos de análise de sensibilidade ou imaginando cenários, construindo cenários. O que acontece se o mundo mudar, se o mercado financeiro for de uma outra natureza? À época, a inflação era alta, né? Um dia isso vai acabar. Olhando para outros países, como que funciona o mercado financeiro em países onde a inflação é baixa, né? Como que os bancos ganham dinheiro, né, em países com inflação baixa? Como que é o mercado de crédito, de serviços, e aí vai, né? E ao fazer esses vários exercícios, simulações, imaginar cenários, trabalhar em cenários, e se aproximar dos negócios, sentar com o diretor comercial para falar: como é que você usa a minha informação? Como que eu posso montar a informação de uma maneira que ela seja mais útil para você que toca e está olhando para frente e tomando decisões de negócio? Na época, o vice-presidente da controladoria, ele me criticava e falava: Marcelo, cuidado que você está chamando o lobo para cuidar do cordeiro, com aquela visão de que a gente tem que controlar o comercial e não pode abrir, né, as portas da controladoria, porque, né, isso estou falando, acho que hoje já evoluiu, a mentalidade mudou muito, mas na época, talvez um dos legados que a gente deixou no banco foi essa mudança de cultura, da postura do que era a controladoria, de ser um papel menos de controle, né? Fazia controle também, porque tinha que reportar os números para os acionistas, mas mais de consultoria, de apoio realmente a tomada de decisão, de apoio para o cara que está na ponta, com o cara que está lidando com o cliente, né? E também por fazer esse exercício de imaginação de cenários, quando surgiam as operações de aquisição, potenciais aquisições de outros bancos ou de outros negócios, a nossa área, que no passado não era envolvida, passou a ser envolvida para pensar além da simples função de controle. Então, esse talvez tenha sido uma boa herança que a gente deixou na passagem pela área financeira. Mas aí veio o convite para o RH, né? E fui para o RH. Em que contexto? Em 2002, o banco, com um desafio, né, e querendo crescer, querendo diminuir o gap de rentabilidade que tinha entre o Unibanco e o Itaú. O Itaú era um banco líder em rentabilidade, e a gente entendia que tinha um espaço para buscar. Via RH, entendia que tinha um trabalho de envolvimento, engajamento e de mudança de mindset, de cultura dentro do banco, que seria uma das minhas principais missões dentro do RH. E o país também estava passando por mudanças importantes. 2002, acho que foi o primeiro ano do governo Lula. O que isso significa para quem atua com o RH, para quem lida com o sindicato? Com o governo, os primeiros anos do governo PT, várias delegacias regionais de trabalho estavam sendo assumidas por pessoas oriundas de sindicato, do movimento sindical, da CUT, e o banco, na época, ele dava muito pouca atenção ao relacionamento com o sindicato. E eu trouxe a discussão para dentro do banco e falei assim: acho que nós vamos ter que mudar essa postura. Acho que os sindicatos terão um papel mais importante na sociedade e nós vamos ter que saber lidar e nos relacionar e negociar, que a base do movimento sindical, fora o movimento de protestos, tudo, é negociação o tempo todo. E nós vamos ter que investir mais tempo nisso. Então, isso foi uma mudança
de cultura bastante importante dentro do banco. E o que acabou trazendo até hoje, para mim, acabou colando na pele como eu sendo alguém próxima do movimento sindical, né? Alguém que está sempre, de alguma forma, enfim, transitando. Não porque eu tenha me tornado um sindicalista, o pessoal achava graça no banco. Assim, Marcelo, você não tem nem perfil para lidar com sindicatos, você sempre foi um cara, sei lá, com uma cabeça mais financeira e tudo mais, mas eu via aquilo como sendo estratégico para o banco num dado momento. E o desafio de mudança de cultura, mudança de governança, enfim, eu me apaixonei por RH e falei, apesar de ter gostado da experiência na área de planejamento, eu acho que é em RH que eu quero definitivamente seguir o resto da minha carreira. Estava há uns 3, 4 anos como diretor de RH, teve uma mudança na estrutura do banco, o vice-presidente que era responsável por todo o relacionamento comercial com grandes empresas, que é o João Dionísio, que hoje é o do Partido Novo, aliás, será o candidato pelo Partido Novo a presidente. Ele estava como vice-presidente, ele pediu para sair. No momento que ele pediu para sair, a gente tinha que buscar um substituto para ele, um sucessor para ele, e eu, como diretor de RH, ajudando a desenhar quais seriam os possíveis movimentos. Como um vice-presidente responsável por relacionamento com grandes empresas é alguém que cria um vínculo com esses clientes, e ele estava há 1 ano só no banco, eu, na época, coloquei para o Pedro, acho que a gente não pode arriscar trazer uma outra pessoa do mercado, tem que ser alguém daqui de dentro, de confiança, que te garanta aqui sustentabilidade na gestão dessa área. E tinha um executivo no banco que podia fazer isso, e a gente deslocou esse executivo. Só que, ao deslocar esse executivo, ele era responsável também por asset management e pela gestão da tesouraria, ele tinha que deixar uma parte dessa função. E aí nós falamos, bom, aí é um dominó. Falei, Marcelo, então eu preciso arrumar um diretor, né, para tocar a tesouraria, e tinha o diretor da área de risco do banco, que fosse esse aqui é o que encaixa melhor, né? É o Daniel Gleiser, que tinha sido diretor no Banco Central, então nós deslocamos ele. Bom, agora nós precisamos ter um diretor para a área de risco. E aí achei uns 3 nomes lá dentro do banco para poder atuar como diretor de risco. E a cada nome que a gente discutia, falei, não, esse tem um problema que, sei lá, não está muito tempo no banco, esse eu não sei se vai ficar muito tempo. Num dado momento, ele falou, não, você vai ser o diretor da área de risco. E aí eu fui fazer terapia, porque eu falei assim, quando eu achei que finalmente eu tinha descoberto a minha vocação, lembro do planejamento inicial, você é um executivo comercial. E aí eu fui para a área de risco, fiquei 4 anos, até a fusão, até 2008, final de 2008, para virada com 2009. Ter vivido na área de risco nos anos 2005 a 2008, né, especialmente o ano de 2008, foi uma experiência fantástica. Eu falo que, se você tem que passar por uma área, tem que passar naquela área num momento mais quente possível, porque é quando a gente aprende mesmo. Né? Passar quando o mar está calmo, as coisas estão tranquilas, é bacana, tudo mais, mas o aprendizado não é tão grande. Vocês devem lembrar, 2008 foi talvez a pior crise financeira, né, no mercado financeiro mundial. Bancos gigantes como Lehman Brothers, que estavam alguns bancos quebrando. Então, quando não tinha um banco quebrando, o executivo da área de risco ele estava perdendo emprego, porque ele fazia lá a gestão das posições da sua instituição, e aí tinha as surpresas do tamanho de perda que cada banco podia ter, e aquele gestor, aí o conselho dos bancos viam que aquele gestor não estava reportando adequadamente os riscos da instituição. A minha sorte, né, é que antes de trabalhar no RH, eu tinha trabalhado na controladoria. Então, eu tinha levado para a área de risco. A área de risco ela tem um perfil de atividade diferente de uma controladoria. É mais técnica, e não era o meu perfil. Você
A área de risco é uma área bem quantitativa, ela é tomada por profissionais com formação de matemática, física, engenheiros, tudo mais, e na época que eu fui convidado para preparar de risco, eu falei, eu não vou entender a língua deles, né? Eu não sei pegar um derivativo e desmembrar a forma do cálculo, né, de uma posição de risco. Ele falou, não, você não tem vergonha de ter gente melhor do que você, então monte um time adequado, mas eu preciso que você fique lá, né? Então, foi um ano de muito aprendizado, um ano riquíssimo. Eu brinco que depois acabou com a fusão, mas eu terminei empregado, né, depois da crise, né? Então foi bom, nem o banco quebrou e nem eu perdi o emprego. Então, né, talvez tenha sido a grande realização. E como as coisas acontecem, a gente passou no mês de outubro. Acho que o pior que pode acontecer para um banco é boato, né, de que vocês têm dinheiro em banco, né? Se vocês ouvirem, e vocês devem saber que o dinheiro que vocês têm aplicado no banco está emprestado para alguém, né? Se alguém falar que o banco não tem dinheiro, a tendência é vocês saírem correndo para sacar o dinheiro de vocês antes que acabe o dinheiro do banco. Obviamente, né, o dinheiro de vocês todos não está guardado numa gaveta, né, dentro do banco. Ele está com algum cliente, né, com a Volkswagen, sei lá, né, Se todo mundo for sacar dinheiro, o banco quebra. Simples assim. Então, por isso que uma instituição financeira ela tem uma alavancagem de capital muito grande, né, e tem resultados também muito grandes, né? A equação risco-retorno ela é diretamente proporcional. Acho que imagino que alguns de vocês, ou talvez muitos de vocês, trabalham em banco, então entendem o que eu estou falando. Bom, todo mundo entende, né? Porque é tão simples quanto isso. Até tem uma história que contam que uma senhora uma vez foi numa agência e ela pediu para sacar todo o dinheiro dela. E ela tinha muito dinheiro, né? E isso é piadinha, né? E o gerente, preocupado se era alguma questão de sequestro, de ameaça, tal, ela falou, não, eu só quero pegar meu dinheiro, ir embora, que eu vou precisar dar um outro fim para o dinheiro. E deram, e eu preciso em dinheiro. Então, levaram a caixa, né, com ela, botaram ela numa área mais reservada para ela contar o dinheiro. Ela contou todo o dinheiro. Quando acabou de contar o dinheiro, ela falou, agora eu quero que deposite de novo. E aí o gerente não entendeu, mas por que isso? Porque me disseram que você pega o meu dinheiro e empresta para outros, né? Aí o gerente falou, não, o da senhora fica guardadinho aqui numa gaveta, tudo mais, de outros clientes, quando eles permitem, a gente empresta, tal. Então, pensa todo mundo fazendo igual essa senhora, não tem, né? Não existe. Tem histórias no passado que, acho que há muitos anos atrás, se não me engano, o Itaú teve um problema de boato, e aí os grandes bancos combinaram e fizeram, na época não tinha a criminalidade que tem hoje, então os grandes bancos eles combinaram e avisaram os clientes que todos os bancos estavam equipados e preparados e teriam recursos suficientes para os saques e deixaram dinheiro exposto na agência. Pilhas, né? Como uma sinalização de que nós não estamos preocupados com isso. E a aposta é que não era todo mundo que ia querer pegar o dinheiro e ir embora. Então, à medida que as pessoas... Isso faz muitos anos, à medida que as pessoas viram isso, deu conforto, não sacaram, e aí resolveu o problema do boato. Então, para uma instituição financeira, o boato é terrível. Em outubro, o Itaú, aliás, o Unibanco, depois a gente associou, aí eu sempre falo Itaú, mas o Unibanco, ele passou por uma forte onda de boato, né, de fazer uma gestão de liquidez, e eu brinco que o Marcos Lisboa, que vocês viram falando, que é o presidente aqui hoje, na época ele era o vice-presidente. O Marcos é um grande economista. E eu lembro, assim, eu diria meados de maio de 2008, a economia estava bombando, não sei se vocês lembram, a Bolsa estava subindo, agora ela voltou a 80 e poucos mil pontos, mas ela chegou a 49, ou menos que isso, mas no primeiro semestre de 2008, ela estava a mais de 70 mil pontos. Então, a Bolsa estava... Né, economia... Né, o Marcos, ele, né, numa reunião com a gente, gestão de risco, com o pessoal de tesouraria, falou assim, acho que a gente devia fazer um reforço de caixa,
porque parte desse crescimento todo é uma bolha, nós vamos entrar numa crise, eu não sei precisar quando, e vai ter uma onda de insegurança muito grande no mercado, e a crise de confiança vai afetar a liquidez dos bancos. Então, vamos fazer um reforço na liquidez para estar preparado para esse momento. Ele foi chamado de maluco, né? Eu era meio braço direito dele, então, junto, criticados, né, porque quando você fazer um reforço de liquidez no banco, equivale a fazer um seguro de carro. Acredito que muitos de vocês têm seguro de carro, e muitos de vocês, espero, nunca tiveram um carro roubado, né, ou nenhuma colisão. Portanto, vocês jogaram fora o dinheiro do seguro do carro há alguns anos. Experimenta, né, o ano que vem, por exemplo, falar, então vou parar de gastar, né, não vou fazer o seguro do carro. Né, parece que Murphy vem, te visita, né, e alguém rouba o teu carro. Então, fazer aumentar a liquidez de qualquer empresa, manter um colchão de liquidez, de caixa maior, é equivalente a fazer um seguro de carro. Você tem um custo para fazer isso, porque você perde a rentabilidade de uma aplicação que você poderia fazer. Foi o que a gente fez no começo de 2008, e sendo criticado por muita gente que o banco está abrindo mão de rentabilidade para manter um colchão tão alto. Em outubro, tinha gente de joelho agradecendo a gente ter feito isso, porque com os boatos que começaram a ter, e o banco foi muito atacado, o Unibanco, a liquidez ela caiu bastante, mas ainda acima do patamar de liquidez anterior à crise. Né? Então, no fundo, só comeu aquele colchão a mais que a gente fez, mas as pessoas não sabiam exatamente qual que era o tamanho. Pedro, pelo Unibanco, Roberto, pelo Itaú, né, vinham a questão de um ano discutindo como que a gente, e hoje isso é criticado por questões de concentração, né, da indústria bancária, mas como que a gente reforça o sistema financeiro numa consolidação de bancos com culturas parecidas, né, como é o caso do Unibanco e Itaú, eu vou falar bastante, não muito, né, pelo tempo, mas vou falar um pouco sobre isso, né, sobre fusão, desafios de uma fusão de cultura. Eles vinham trabalhando o que a gente pode fazer, porque tinha uma visão de que mais bancos estrangeiros poderiam vir para o Brasil, né? A competição com bancos estrangeiros aumentaria, e aí entendia-se que deveria ter um banco brasileiro ainda mais sólido, forte, enfim, e foi o que resultou nessa fusão. Mas quando eu lembro o meu gestor de risco, um executivo comercial, o bônus aumenta quanto mais vende. Né? Na área de risco, é quase como um juiz de futebol. Se nada, né, der errado, está tudo bem. Né? Então, como que você premia? Eu lembro o meu braço direito na área de risco de mercado, no final de outubro, a gente respirando aliviado, que o pior tinha passado, né? A liquidez estava começando a ajustar de novo, né? E ele, feliz, porque ele foi um cara que brigou muito para a gente não entrar em um certo tipo de operação, ou entrar forte em algumas operações de alta alavancagem. Né? A gente foi criticado no começo por isso, mas no auge da crise, o banco, de certa maneira, era agradecido, né, por a gente ter colocado o pé no freio. E ele, na última semana de outubro, ele falou: Marcelo, desta vez, né, nós, área de risco, temos que ser reconhecidas, né, no bônus, na premiação, na avaliação final, como uma área de destaque no banco, porque olha só o que a gente ajudou a segurar o banco. Papai, eu falando, Augusto, fica tranquilo que com certeza nós seremos reconhecidos. Isso foi mais ou menos 28, 29 de outubro. No final de semana, do dia 2 de novembro, que seria o feriado de finados, foi um domingo, se não me engano. No dia 2 de novembro, eu recebi uma ligação de que era para eu chegar bem cedinho no banco, no dia 3, para uma reunião, antes que chegasse a equipe toda. Foi bastante engraçado, porque a nossa área, na época, todos iam mudar de andar. Então, a gente
quando faz aquelas mudanças, que você sai de um andar, vai para outro e tal. Então, todo mundo encaixotou, né, o seu material, desligou o computador, tudo mais, porque ia amanhecer na segunda-feira num outro andar. Naquele final de semana, teve um problema de energia no prédio, então o nosso andar que ia mudar, acabou não mudando, então quando as pessoas chegaram de manhã, estavam com todas as caixas em cima da mesa, tudo encaixotado. Eu tinha chegado 7 da manhã para ser comunicado que estava tendo a fusão do Itaú e Unibanco, e que eu tinha que sair dali, quando a equipe chegasse, eu tinha que comunicar. Então, imagina a equipe chegando, primeiro surpresa que não tinha mudado de andar, com as coisas todas encaixotadas, e uma reunião comigo, né, na primeira hora, para eu dar uma notícia. Né. Eu olhando assim, para a turma, eu estava num auditório, alguma coisa parecida com isso, eu falei assim, pô. Aí eu perguntei, tem alguém aqui começando hoje, é o primeiro dia de trabalho hoje? Aí levantou um, levantando a mão, assim, eu vi na cara da pessoa, falei, acho que eu fiz merda, né? Aqui, não sei se pode falar essas coisas aqui. Eu acabei de chegar, eu estou 2 meses aqui no banco, então eu estou cuidando do vocabulário, até o INSPER estar tranquilo, né? Não mudar de ideia, estou 2 meses aqui só. Mas aí levantou, ela falou assim, parabéns, né? Você entrou no banco achando que era uma empresa de 30 mil funcionários, mas, na verdade, é uma empresa de 130 mil funcionários, porque nós acabamos de nos associar ao Itaú. Né. O pessoal, aí olhando para as caixas, e, a propósito, só o nosso andar está nessa situação, não são os outros, porque teve um problema de energia, por isso não aconteceu a mudança, não tem nada a ver com a fusão. Está todo mundo empregado, não aconteceu absolutamente nada, e assim foi. E aí começamos uma nova fase. Nesta nova fase, eu que já não sabia mais o que eu era na vida, se eu era um cara de RH, de finanças, comercial, de risco, então tanto fazia o que eu ia ser. O Marcos Lisboa me convidou para ajudar a montar a ouvidoria. Então, naquela descrição que você fez, por isso que falou, Marcelo, me ajuda a montar uma nova área. Com a fusão dos bancos, a gente precisa montar uma área para rever processos, oportunidades de eficiência e montar uma nova ouvidoria, porque nós vamos ter problemas com clientes. Né? Porque tem um cliente de uma casa, tem um cliente da outra, cada cliente está acostumado com o tipo de produto, você vai ter uma unificação de produto, vai ter ruído com o cliente, e a principal razão de você fundir uma empresa, aliás, um dos principais objetivos é você manter o nível de satisfação dos clientes, manter os clientes comprados, satisfeitos, e nós vamos, para evitar atritos, então você precisa ajudar a pensar numa estrutura para dar o atendimento, o suporte para esses clientes. E assim foi. Tinha um convite para continuar na área de risco, mas aí eu topei, junto com ele, montar essa nova área. Ficamos um ano, 2 anos. Ao longo desses 2 anos, o Pedro tinha pedido, nós precisamos montar o que é a nova cultura, né, a fusão deste novo banco, esse banco tem que ter uma cara. Nós temos que trabalhar no que vai ser a nova cultura. E eu quero que você ajude na montagem dessa nova cultura. E aí eu comecei ajudando como executivo, não de RH, e o banco acabou me convidando para eu voltar para o RH. Então, em 2011, eu voltei para o RH e fiquei até o final do ano passado, quando eu saí do banco e vim aqui para o INSPER. Então, eu diria que aquele planejamento inicial, né, eu sou muito feliz com a carreira que eu tive, né, as coisas deram certo, aprendi muita coisa, tive muitas oportunidades, muitas experiências, mas não porque eu fiz um bom planejamento. Né, o planejamento mudou absolutamente tudo. Que eu acabei, no fundo, ao longo, né, da minha trajetória, me colocando como... eu sou um profissional com experiência, gestão administrativa, a serviço da empresa, tentando dar o máximo de mim, o melhor de mim, naquilo que eu faço. Não é o caso de vocês, mas quando eu faço muitas conversas com trainees, pessoal que está começando a carreira. Eu sempre falo para eles, pessoal, você goste ou não goste do que você faz, dê o melhor de si. E não gostando, tente ser o melhor possível naquilo que você faz. Porque você se dando bem, vão descobrir você e você vai receber convite para sair, né,
dessa atividade que você não gosta. Porque quando você não gosta, né, e toca e empurra com a barriga aquela atividade, você não cria uma boa imagem dentro da empresa, e aí não pinta convite, e você fica refém daquela função, ou você toma a decisão de sair por conta, né, e ter que mudar, né, ou você acaba vivendo uma vida, né, ali só empurrando com a barriga, fazendo aquilo que você faz. Então, acho que nessa minha trajetória, a gente tem aquela expressão de fazer o que gosta, né? Eu acabei aprendendo a gostar do que faço, né? À medida que as coisas surgiam uma oportunidade, eu falei, bom, deixa eu aprender, deixa eu ver o que eu posso aprender com essa experiência aqui, fazer o melhor possível, usar um pouco da experiência que eu tive em outra função, né? E conhecimento é um negócio que você não perde. A gente pode perder dinheiro, pode perder tudo, mas conhecimento não se enferruja, mas volta rápido. Então, isso foi me ajudando na trajetória. Para terminar, né, essa minha experiência de eu planejo uma coisa e o negócio acaba acontecendo de uma outra maneira, eu, há 2 anos, eu já vou completar 35 trabalhando. Eu não vou querer parar de trabalhar nunca, mas está na hora de eu ter mais tempo para mim, né? Então, eu estava sonhando com um projeto, que eu brincava que é 3x4, 3 dias de dedicação full-time profissional e 4 para mim, ou para viajar, ou para curso. Então, meu sonho de consumo, trabalho de terça a quinta, né, e segunda e sexta eu tô liberado, né, ou para estudar, para fazer curso, para viajar, enfim, tempo para mim. Minha agenda é uma agenda de muito comitê, reunião, papai. Está na hora de eu não quero esperar ter 60, 70 anos para ter tempo para curtir, né? Eu quero, enquanto tenho alguma energia, quero poder fazer isso já. Então, vinha conversando, né? Acho que a conversa começou em 16, no começo de 16, aí no final de 16 eu ouvia, mas você está louco, é cedo ainda, tem uma renúncia financeira importante e tal. Fui amadurecendo, ouvindo pessoas de fora do banco. No meio de 17 tomei a decisão, combinei fazer uma transição, que foi até o final de 17, e qual que era o plano? Eu vou sair do banco para me dedicar a 3 blocos de atividades. Eu quero ter um tempo para me dedicar ao terceiro setor, então eu continuo vinculado ao banco, como diretor do Instituto Unibanco. O Instituto Unibanco é uma entidade social ligada ao banco, voltada à melhoria de gestão escolar no ensino médio. Eu queria me relacionar com o mundo da educação. Então, eu quero ter tempo para fazer isso. Eu quero ter um tempo para atividades acadêmicas. E ainda no banco, nos últimos meses, eu recebi um convite do Perotti, que é um dos que apareceu no vídeo, responsável por educação executiva. Estava montando um curso aqui de formação de gestor de RH, né, basicamente. Como que um diretor de RH lida com dilemas políticos, com, enfim, posicionamento junto ao CEO, como que ele... Então, não é para falar das funções de RH, mas mais falar da atuação política dele dentro da instituição. Então, eu já tinha recebido um convite para ajudar a desenhar o programa e entrar em sala de aula com um professor. Eu falei, quem sabe, né, eu não aprendo a ser professor e parte do meu tempo a isso. E uma parte do meu tempo me dedicar ou à atuação em algum conselho ou em consultoria pontual. Enfim, se eu abraçasse muitas coisas, eu ia encher a minha agenda de novo, mas se eu quisesse diminuir a agência, é só desligar alguma coisa. Como executivo no banco é 8,80, né? Você não tem uma negociação, me paga metade do salário e eu trabalho 2/3 do tempo. Não existe isso, né? É 8,80. Então, acertei isso. Em dezembro, eu estava saindo. Em janeiro, não, acho que no final de dezembro, eu estava fechando com o INSPER para entrar como executivo, né? No primeiro vez que o Perotti falou comigo, eu falei, nem pensar, Perotti, assim, dessa vez eu estou com um plano super bem montado, eu tenho certeza do que eu vou fazer, eu tenho que ser capaz de fazer uma coisa que eu defina para mim e eu vou executar.
eu quero ter tempo para mim, eu faço ginástica às 6 da manhã, eu quero fazer às 8 da manhã, 9 da manhã, eu gosto de jogar tênis, eu gosto de andar de bicicleta, eu quero ter tempo para fazer minhas coisas. Aí começo, não, mas aqui você pode entrar um pouco mais tarde, o horário não é como o do banco, você começa às 10, você vai perceber que a agenda é um pouco diferente, você quer se envolver com o mundo da educação, o INSPER. E eu tenho uma história com o INSPER antiga, porque eu me relacionava muito com o INSPER como recrutador. Eu tentava negociar com o Cláudio Haddad de buscar o aluno do INSPER competindo com outras empresas antes do último ano. E o Cláudio, né, era sucessivo, antes de ser INSPER, quando o IBMEC ainda, ele falava, não, né, o aluno tem que estudar, depois vai fazer estágio. Eu falei, não, mas me dá ele, eu quero ele estagiando aqui no 3º ano, no 2º ano, já quero puxar ele para o banco. Porque aí, quando chegar no último ano, ou quando efetivar, ele vai escolher o banco para ficar. Então, e não tinha conversa. Né? Ele falava, não pode, só no último ano. Aí eu fazia projetos junto com o INSPER, projetos que eram tipo rap, enfim. Eu tinha muita parceria com ele, então eu tinha uma simpatia muito, muito grande pela casa. E nessa conversa ao longo de dezembro, o Marcos já estava aqui, o Marcos me chamou para... eu me lembro que ele falou, Marcelo, ele não usou a expressão frescura, né? É uma outra expressão que talvez seja muito forte ainda para casa, mas ele falou, sem frescura, vem para cá, papapá, né? Quero você, me ajuda aqui, a gente está juntando 2 diretorias. O papo começou como, vem ser diretor de RH, né? E aí eu falei, pô, né, bom, bacana, vamos ver. Aí ele falou, mas como você já foi também controle no banco, a gente quer juntar diretoria financeira e RH. Então, você vai ser controller de RH. Eu falei, não, tudo bem, né? Mas já que você está vindo, né? Isso foi porque eu conversei com um, com o outro, a gente vai te dar também a área de tecnologia. Mas eu nunca fiz tecnologia. Não, mas você é gestor, você acaba sabendo usar as pessoas, tal. Acho que um pouquinho antes de entrar, ele falou, olha, a área de compras está indo para você também, você vai fazer compras. Eu falei, ok, né? E no dia que eu fui conversar com o Cláudio Haddad para... Bom, Cláudio, já... enfim, o Cláudio, pô, estou feliz. Olha, quem diria, lá de trás a gente brigando, hoje você vem trabalhar comigo, parabéns, seja bem-vindo, papapá. Te contaram o que você vai fazer? Sim, você diretor de RH e de administrativo e pessoas. Mas o que você vai fazer no administrativo? Não, eu vou cuidar da contabilidade, tem a contabilidade, tem a controladoria, tem a área de compras, que foi uma surpresa, eu não achava que ia fazer, falaram que também tem a área de tecnologia, e tem o RH, né, que era a primeira razão pela qual. Ele olhou para mim e falou, mas e fundraising? Eu falei assim, o que é exatamente fundraising? Não, porque tem uma área institucional que faz captação de recursos para os bolsistas, você vai fazer também gestão disso. Eu falei, não, isso ninguém tinha me dito. Então, seja bem-vindo. E hoje é a minha responsabilidade aqui no INSPER. Então, no fundo, eu estou... o que deu certo no meu planejamento todo, que eu me imaginava, né, isso eu pensava para mim, eu vou trabalhar, fazer carreira em alguma empresa, tentar fazer uma poupança, mas eu quero me envolver com o mundo da educação. Eu já estava realizando esse sonho no Instituto Unibanco. Então, na negociação de saída do banco e na vinda para cá, eu continuo com uma responsabilidade no Instituto Unibanco, que aí tem um olhar para o ensino médio público, né, de gestão escolar no ensino médio. Aqui no INSPER, eu estou tendo a oportunidade de aprender o que é tocar uma escola, uma universidade, né? Entender o que é uma escola por dentro, mas no ensino universitário. Então, estou juntando 2 pontas aqui, que é o ensino médio, e aqui a universidade, trazendo um pouco da experiência que eu fui acumulando ao longo desses anos no banco, mas com espírito de novato, porque uma escola ela é muito diferente do que é uma empresa, né? Seja a Eugene, que eu já trabalhei, a maior parte da minha vida, quase toda, foi no banco. A lógica de carreira é completamente diferente. Eu vi o Max Lisboa fazendo um convite para um professor, porque ele ia ser um coordenador de um programa. Então, seria uma lógica de promoção. Ele é professor, ele faz pesquisa,
E aí a escola entendeu que tem uma oportunidade dele coordenar vários programas, e pegaram ele e comentaram com ele: a gente está pensando em fazer uma coordenação assim, assim, assado, o que você acha? Não, boa ideia, precisa. Não, porque isso vai ajudar a ditar, talvez, o futuro, tem um mercado potencial, isso aqui vai ficar grande, e acho que você agrega muito conhecimento, você pode trazer isso, e o cara achando o máximo, e nós pensamos em você. Né? E aí eu vi, quando você fala isso numa empresa, né, você vê que brilha o olho da pessoa, do tipo, ela está sendo promovida. Né? E eu vi que ele olhou assim e falou: mas e o meu tempo de aula? Né? Ele falou assim: não, o tempo vai diminuir um pouco, mas de pesquisa. Não sei, eu tenho que pensar, não sei se é o que eu quero. Tal. Aí ele saiu, o Marcos e a Carol olhando para mim, dando risada. Eu falei assim: nunca vi isso. Até antes de sair, eu falei: você entendeu que você seria promovido? Né? Aí eles falaram: Marcelo, esquece. Né? É outra lógica, né? Porque o propósito daquele profissional, né, ele curte, ele ama dar aula, ele não está preocupado em virar gestor e coordenar pessoas, porque é um outro modelo mental. Então, estou dando um exemplo pequeno de como, assim, claro que experiência ajuda, mas quando a gente muda, né, tinha uma expressão que um vice-presidente do banco dizia, que ele falava: quando você rodizia pessoas entre áreas, né, e você faz com que alguém que era de finanças e vai para marketing ou vai para RH, pega o cara de RH, vai para a área de risco, o que você faz com um conjunto de pessoas que rodam? Você diminui um degrau do nível de competência dele. Porque ele era muito competente numa posição, ao tirá-lo daquela posição e colocá-lo noutra, você reduz um degrau o nível de competência. A soma de pessoas com um degrau a menos de competência, tentando recuperar esse degrau e buscando conhecimento, no agregado, eleva o nível de competência da empresa, porque é gente com mais energia, aprendendo coisas novas, questionando o status quo. Eu posso ser bambambam numa atividade que eu faço. No momento que eu sair dela e sentar um cara no meu lugar, ele vai começar a perguntar: mas por que o Marcelo fazia desse jeito? E vai descobrir formas melhores de fazer. E vai mudar, e vai ficar melhor. Né? Porque é evolutivo. Claro que tem gente que estraga, né? Assume, a gente já viu acontecer. O cara senta no lugar e faz um monte de lambança, e você tem que ir lá e recuperar. Mas você tem uma oportunidade, você dá para a empresa, você dá um passo, se alavanca o potencial de competência do agregado quando você faz esse tipo de mudança. Então, isso, de certa maneira, cada mudança que acontecia comigo é como se eu desse um passo para trás no nível de competência, dado que eu assumi alguma coisa que eu não tinha domínio. Aí tem um esforço, uma ginástica para você aprender, conseguir dar conta daquela nova experiência e seguir adiante. Estou vivendo isso hoje. Então, eu entrei, a única coisa que eu consegui negociar, eu fechei na semana entre Natal e Ano Novo de vir para cá, eu consegui negociar um mês. Né? Então, eu vim 1º de fevereiro, consegui tirar férias, pelo menos. Estou aqui há 2 meses e pouco, curtindo, né? Amando de paixão, né? Essa nova experiência. O INSPER é uma instituição fantástica, tem projetos super bacanas, tem alguns projetos, a gente tem, além da faculdade, né, os cursos de graduação, administração e economia, que é o tradicional, com engenharia, tem outros programas que estão no forno, como direito, já tem um pós em direito, tem um pós em jornalismo que está sendo desenhado, e tem outros projetos que me mostraram que realmente pretendem levar essa instituição para um outro patamar. Então, é bem bacana participar disso. E como profissionais, nós todos, né, a gente vive isso nos nossos ambientes de trabalho. Mais, menos, dependendo do porte da empresa, dependendo da sua abertura, né, para a mudança. Mas, se eu posso compartilhar, né, uma alegria, né, uma oportunidade que eu tive foi essa questão de se abrir para desafios diferentes, para novas oportunidades, me deu a oportunidade de conhecer mundos diferentes, ainda que eu tivesse, ainda que eu tenha ficado na mesma empresa há muito tempo. Né?
mas com muita mudança de cultura, mudança de valores, mudança de... A gente teve dois momentos de mudança de cultura grande no banco. Um em 2004, né, em que o Pedro assumiu a presidência do banco. O banco, ele era um conselheiro. Quando ele assumiu a presidência, ele falou: o que a gente precisa mudar nessa empresa? Eu falei: a gente é muito hierárquico, nós temos que mudar um pouco essa postura hierárquica, né? Visão de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, nós temos que tentar tornar essa empresa mais leve para ela poder avançar mais rápido. A empresa é muito pesada, ela tem uma mentalidade pesada. E, para isso, nós vamos ter que fazer algumas mudanças relevantes de governança, de estrutura, algumas bobas, como anunciar. E eu lembro o dia que a gente estava no Hotel Renascença, toda a diretoria do banco, e o Pedro anunciando mudanças, falando: banco, nós vamos mudar isso, nós vamos mudar aquilo, papapá. E eu tinha pedido: Pedro, e no final diz que diretor não tem mais vaga marcada no estacionamento, né? E ele falou: não, eu não vou falar isso, Marcelo, nós estamos falando coisa tão importante, eu vou falar de estacionamento. Eu falei assim: você está falando que vai mudar a cultura. Dá um exemplo, tangibiliza como exemplo de mudança de cultura, que nós vamos tirar a vaga marcada no estacionamento. Estaciona no lugar quem chegar primeiro, não importa se é diretor ou o que é. E ele fez a apresentação, aquele silêncio, falando: então nós estamos mudando a governança, nós estamos falando agora os princípios são esses, os valores são esses, tá. E, a propósito, no final da apresentação, o Marcelo aqui pediu para eu falar isso, acho besteira, ele meio... Mas nós estamos acabando com vaga marcada no estacionamento, né? Quando ele acabou de falar, sabe quando fica aquele burburinho? Todo mundo... Ele olhou para mim: não estou acreditando. Eu falei: estou falando, isso é sério. As pessoas estão falando: agora é verdade, vai mudar mesmo a cultura. E nas perguntas tem gente perguntando: mas mesmo o vice-presidente tal não vai ter... E ele falou: não estou acreditando que vocês estão dando importância para isso. Eu falei assim: quando a gente mexe em cultura numa instituição, né, você tem que mexer em políticas, você tem que mexer em processos e você tem que mexer em rituais, né? E quem mexe bastante com cultura sabe que aí tem você tem que ter o que eles falam do role model, né? Você tem que ter as pessoas que espelham, que exemplificam essa nova cultura. E eu falei: Pedro, nós vamos ganhar o jogo também nesses pequenos sinais, nesses pequenos rituais, que são eles que definem o que é a cultura da empresa. Então, a gente pode ter muito bonito que isso aqui é uma empresa aberta, né? É uma empresa em que todo mundo pode falar, não tem a questão de hierarquia. Aí, a hora que entra um vice-presidente na empresa, todo mundo levanta, né? Quase como se fosse um general. Isso significa que essa é uma empresa hierárquica. Então, nós temos que atacar esses sinais. E aí tem um monte de história, né, engraçada, que foi acontecendo primeiro nessa mudança de cultura que teve em 2002 e nos anos 2009 a 2010, para fazer acontecer essa mudança de cultura e ser esse novo banco, ter a cultura que tem hoje, né, a gente teve não só a declaração dos princípios, o decálogo, né, quais são os 10 mandamentos, um deles é não vale carteirada, né? E por quê? Eram todas as expressões mais positivas, né? Como sonhar grande, busca pela eficiência, a gente é o nosso principal ativo, aquelas, né? Mas tinha uma que é não vale carteirada, que era um sinal para todo mundo de que o que vale são as ideias, né? A opinião, um bom argumento, né? E não a hierarquia da pessoa. Então, tem que criar um ambiente de abertura. E por que isso é importante para a empresa? Porque quando as pessoas se sentem à vontade para trazer as suas ideias, expor suas ideias, correr riscos, errar, experimentar, errar, aprender com erro para fazer melhor, você torna a empresa mais ágil, a empresa se movimenta melhor. E esse acho que talvez esse seja um dos maiores desafios que empresas... Eu ia falar empresas grandes, todas as empresas têm, mas as grandes empresas, um pouco mais, porque elas acabam formalizando demais, acaba tendo muita estrutura, muita hierarquia, e isso muitas vezes trava crescimento. Então, e aí é combater o papo
garoto, deixa eu te explicar como as coisas funcionam aqui. Aqui isso não funciona que você está falando. Ou a gente tirou sala, né? Não tinha diretor, não tinha sala, nenhum diretor tinha sala. E sempre tem aquele general que fala, mas eu lido com informação confidencial e ninguém vai me tirar da sala. Como que a gente fez isso? Quando a gente propôs o desenho. Falei, Roberto, tem que começar de você. Você é o presidente do banco, você não tem que ter a tua sala individual. Você vai ficar num salão, né, com outros vice-presidentes, né, tem um espaço grande entre uma sala e outra, mas não vai ter sala reservada. Se você topar fazer isso aqui, não vai ter executivo no banco que vai se sentir no direito dele ter a sala dele. E aí, quando a gente ia discutir com as áreas, né, enfim, não vai ter sala, vamos derrubar a parede e tudo mais, quando alguém fala, não, mas eu tenho que ter, olha, se o presidente não tem, você não vai ter também. Aí, quando alguém resistia, você avisava, no final de semana vai passar um trator aí, e você vai ficar sem sala. Com um ou com outro teve que ser assim. Com alguns, tiveram que sair, né? Teve um momento bem simbólico, um executivo... Tem alguém do Itaú aqui? Deve ter. De bastante tempo, talvez, dependendo de quanto tempo. 6 anos, então acho que foi um pouquinho antes disso. Tinha um executivo que trabalhava muitos anos no banco, era um diretor executivo, uma posição grande no banco, foi braço direito do Roberto muitos anos, então ele mandava, desmandava, enfim, né, era temido dentro do banco. Ele acabou saindo, né, e quando saiu, o e-mail, né, comunicando, não foi um e-mail que ele saiu para buscar novos desafios porque resolveu mudar de vida. Somos muito gratos, né, eu me lembro as palavras do Roberto, sou muito grato, que me ajudou a construir esse banco, foi muito importante até aqui, mas nós vivemos novos tempos, nova cultura, e nós precisamos trabalhar com valores diferentes daqueles que nós vivemos no passado, razão pela qual sai hoje. Eu fico triste em comunicar, porque ainda confio muito, mas o momento exige uma outra postura. Não foram palavras criticando, né, mas claramente dizendo que o perfil não cabia mais para a nova estrutura. Então, quando você trabalha numa mudança cultural, não dá para florear, né, o que você está fazendo. Você precisa ser assertivo na comunicação para as pessoas entenderem, né, o que está acontecendo na mudança. Enfim, o combinado era ir até agora, né, mais ou menos. Eu devia já ter parado um pouco antes. Eu vou sentar 2 minutos, porque, apesar de jovem, a coluna às vezes pega um pouco. Eu queria ficar há uns minutos aí para possíveis perguntas, comentários, dúvidas. Enfim, estou à disposição para esses minutos finais. Eu não lembro até exatamente que horas que estava combinado com vocês, se eu já estourei muito tempo ou não. Pessoal, para ajudar a gente, se vocês têm pergunta para colocar para o Marcelo, levantem a mão, a gente joga o microfone com vocês, aí vocês fazem a pergunta. Você me ajuda? Acho que tem talvez mais algum microfone depois para ajudar, não tem? Agradeço. Quem quer fazer uma pergunta? Por favor. Se apresenta, por favor, e depois a pergunta. Olá, tudo bem? Meu nome é Nina. Eu queria saber qual foi seu maior desafio como diretor de RH. Acho que nas 2 passagens, né, e até nessa terceira, agora aqui no INSPER, né, é uma combinação com a questão de como eu engajo, como eu alinho as pessoas em prol de um propósito único, né, e o que eu preciso mexer na cultura da empresa para fazer com que seja crível, né, esse desejo de alcançar um determinado objetivo, né. Então, como gestor de RH, você tem missão, a gente tem sempre aqueles objetivos macros, que você perguntar para um gestor de RH quais são os teus principais desafios. Ele vai falar, a atração de talentos, porque tem uma crise, né, é super difícil,
a busca por talentos, né, é um desafio gigante, tem muita competição pelos melhores talentos. É você ter um bom programa de incentivos, como que se alinha incentivos com os objetivos da empresa. E aí, por incentivos, eu falo desde remuneração básica a premiação, bonificação, enfim, né? Como você capacita, treina. Essas são as, né, eu diria, são os principais pilares de uma gestão de RH. Mas o desafio mais profundo na minha cabeça sempre foi como que eu engajo, né, e faço as pessoas estarem verdadeiramente compradas, alinho o propósito, que é o propósito da pessoa com o da empresa, né? E o que eu tenho que mexer na cultura da empresa para fazer isso acontecer. Então, esse acho que foi. Agora, aí, ao longo desse processo, você lida com crises. Então, já tive que lidar com questão sindical. Foi, para mim, sempre uma atividade muito desafiadora, de horas, né? Noites viradas, final de semana, negociando com o sindicato, negociações muito duras. Acho que o melhor feedback que eu podia receber na saída do banco, mensagens dos principais líderes sindicais falando: a conversa com você sempre foi dura, você sempre foi... tivemos muitas divergências de ideias, mas lamentamos a sua saída porque tinha diálogo, né? Então, eu acabei... Eu até brincava que eu não podia ser muito amigo do sindicato, que iam achar que eu tinha me bandeado para o outro lado, mas criou um respeito, com ideias diferentes. E aprendi que, com o sindicato, a transparência é muito... fazendo só uma brincadeira, desafio em termos de segurança física. Eu estava num evento, acho que em Embu, com os líderes sindicais do país todo. Eles queriam que eu fosse dar uma satisfação do que o banco ia fazer com o potencial aumento de desligamentos. A gente estava numa época, acho que foi 2012 ou 2013, e a gente estava perto de fazer um movimento de desligamento grande na área de tecnologia. Em geral, quando vai um executivo de RH no meio do sindicato, ele fala que nós vamos estudar, fazer os melhores esforços para evitar que tenha muito desligamento, tudo mais, enfim. Eu estava num ambiente assim, em Embu, eu tinha ido sozinho, e aí o pessoal reclamando das condições de trabalho, disso daqui, perguntei: o que você vai fazer com a questão de possíveis desligamentos? Eu falei: bom, eu tenho que dizer para vocês que nós estamos com um plano de corte de não sei quantas posições na área de tecnologia, e isso vai acontecer esse ano, né? Aquele silêncio sepulcral. Aí um cara pegou o microfone e falou: eu não estou entendendo, você veio aqui, né, entre nós, só tem sindicalista aqui, dizendo na nossa cara que vai ter desligamento, você não vai sequer falar que você vai tentar evitar o desligamento? Eu disse: não vou falar porque não vai acontecer, eu não tenho como, vai acontecer o desligamento. É um plano, nós vamos ter que reduzir custos, vamos tentar tratar da melhor maneira possível, vou discutir com vocês as condições, mas ele vai acontecer. Aí eu vi aquele tumulto, todo mundo falando, e eu achando que eu não estava num bom local, né? Eu falei assim: acho que a coisa não vai ficar legal aqui, né? Aí um cara pegou o microfone e falou: pessoal, olha, a gente pode xingar, mas o cara veio falar para a gente, o cara é transparente, temos que pelo menos você conhecer isso. Tá? Me agarrei na transparência, né? Falei: eu sou transparente, gente, eu sou transparente. Mas eu senti um calor crescer. Mas as pessoas, você ganha credibilidade. Enfim, falar a verdade é sempre melhor. É chato na hora, às vezes é dura, é notícia ruim, mas sempre fica melhor. Respondi? Olá, boa noite. Meu nome é Ana. Eu gostaria de saber como é que você conseguiu fazer a transição da controladoria, que você falou que era que só apurava o passado, para uma controladoria mais consultiva. Como é que você conseguiu fazer essa mudança de cultura no banco? Teve um marco simbólico disso. A gente estava num momento de repensar o sistema de informação gerencial, né? Como a gente divulgava as informações. Eu montei um steering committee,
em que eu convidei os principais executivos de negócios para ajudar a pensar como deveria ser as informações, como eu deveria reportar as informações gerenciais. Foi aí que me chamaram, falaram que eu estava chamando o lobo para cuidar do cordeiro. Eu falei assim, eu quero que vocês ajudem a construir o tipo de informação que a gente gera para a organização. Quem trabalha em controladoria tem que pensar que ele tem 2 clientes internos. Um são os acionistas. Então, o executivo de negócio gosta ou não gosta de uma dada forma de reporte de informação, eu tenho que reportar para o conselho e para a alta hierarquia o desempenho da organização. Né? Então, esse era um. O outro, né, como eu uso a área que era controlada, né, mudar essa visão de controlada para como que a informação te ajuda a tomar decisão. Né? E como, no fundo, eu queria ser chamado pela área de negócio para ajudar a pensar a decisão que ele tinha que tomar. Né? Então, talvez como produto que tangibiliza bem isso, acho que todo mundo já ouviu falar em EVA, ou geração de valor. Acho que cada instituição tem sei lá, uma Haroc, né? Tem uma linguagem. Então, a gente desenvolveu lá uma ferramenta de precificação de um produto de acordo com o risco da operação. Né? E a gente ia desenvolvendo e discutindo com os executivos de negócio. Então, num dado momento, quando ele queria tomar uma decisão, ele nos envolvia para falar, pô, ajuda, né, me ajuda aqui a precificar, se eu montar a operação com mais garantia, eu consigo fazer num preço melhor. Então, no fundo, é esse contato. Tinha muito discurso, né? Tinha muito, como fala, muita conversa como essa que a gente está tendo com a equipe, né, de planejamento, com a equipe de riscos, quando eu fui da área de riscos, de falar qual a missão de vocês. Aqui não é só controlar, a gente tem que nós temos que ser parceiros na tomada de decisão. E o executivo de negócio não tem que olhar para a controladoria como é o cara que vem aqui cortar custo, né? Ou vem aqui me controlar. Ele tem que me ajudar a pensar como eu torno o meu negócio mais eficiente. Quando a gente consegue ter essa parceria, você acaba sendo visto como um consultor interno. Em RH, né, tem gente de RH aqui, né? Então, em RH tem uma função que que a gente chama de consultoria de RH, ou business partner, né? O nome em inglês ele é bacana, né? Porque é um parceiro de negócio, né? É esse conceito na controladoria, né? É você ter na controladoria de fato um parceiro de negócio. Então, teve um momento assim de discussão que é como que a gente pode, de fato, nós podemos apoiar na tomada de decisão, né? Apoiar os decisores, né? Com informação, com simulação, ouvindo, né? A proximidade sempre ajuda, né? Quando a gente é distante, a gente cria fantasmas. Fulano parece chato, isso, aquilo, porque está longe. Quando você se aproxima, claro que às vezes a gente se aproxima e se arrepende amargamente, né? Mas fora as exceções, a proximidade ajuda. Respondi? Oi, Marcelo, boa noite. Meu nome é Rodrigo. Hoje eu trabalho numa indústria química que é a Dow e recentemente ela se fundiu com a DuPont, né? E uma dúvida que eu queria ver de você é qual que é o maior desafio do ponto de vista de gestão de pessoas no momento de uma gestão de equals, assim, de empresas tão grandes? Como é que você enxerga isso? Olha, acho que o primeiro, né, o desafio que a gente viveu, né, com a fusão de dois bancos grandes, o primeiro é identificar quais são os valores de uma empresa e de outra que devem ser preservados. Certamente as duas empresas têm alguns valores comuns, podem ter alguns diferentes, mas tem algumas coisas que são fundamentais para a continuidade do negócio. Identificar, então, que valores que essa nova empresa quer preservar, que novos valores, eventualmente, quer ter. E a gente fez isso ouvindo as pessoas, a gente perguntou, né, a gente fez uma pesquisa com os funcionários, falando que tipo de empresa que você gostaria de ter, que valores que você gostaria que
que essa empresa tivesse. Muitas vezes eles repetem valores que já existiam, outras vezes algum valor novo que não estava, né, identificado. E outra é, quais são as pessoas-chave que devem ser preservadas de uma empresa e de outra? Para dar uma ideia, numa fusão, dependendo... às vezes tem fusão de negócios complementares, aí você preserva todo mundo. Muitas vezes não, você tem muita sobreposição. Aí tem naturalmente escolhas, vai ter gente que vai sair. Uma das ações, acho que uma das ações bem sucedidas que foram feitas, né? Uma ação que foi bem feita no banco, o Roberto falou, olha, eu não conheço todos os diretores. Então, eu tenho um diretor de risco no Unibanco, um diretor de risco no Itaú. Eu tenho um diretor de controladoria no Unibanco, um diretor de controladoria no Itaú. Eu vou ficar com todos, por um tempo, para conhecer, né? Como nós vamos ficar maiores, o que não pode é cada um querer continuar reinando sozinho. Então, a área de risco vai ser quebrada em duas. Tem risco de crédito, risco de mercado, risco operacional. Então, um vai cuidar de risco de mercado, outro cuida de risco operacional. Vão ter que ser complementares. Nós vamos aprender no tempo, né, quanto que é possível juntar de novo ou quantos, eventualmente, nós vamos ter que manter pares, né? Vão ter uma estrutura um pouco maior. A própria natureza vai acabar ajudando. A natureza, que eu quero dizer, na hora que você desenha uma nova cultura, tem um conceito em cultura que fala que cultura é excludente, né? A cultura ela inclui e exclui pessoas de um determinado perfil. Então, quando você desenha uma nova cultura, se a gente aqui, agora, montasse uma nova empresa, nós todos aqui, eu tenho certeza, e ao a gente trabalhar na declaração dos nossos valores, da nossa cultura, um pedaço da sala vai pedir para sair, que vai falar, não, eu não me alinho com esses valores, ou com essa cultura. Eu não estou falando de ética, né, porque é muito óbvio, né, todo mundo deve se alinhar a valores éticos, tudo. Mas há um jeito de trabalhar, há um conceito, há uma filosofia de trabalho, então, naturalmente, alguns saem. À medida que você consolida aquela cultura, parte daquela população vai sair. Algumas pessoas, você vai perceber que não tem a competência necessária para executar algumas atividades, e aí você vai tirar. E, nesse processo, você tem que identificar quem são aquelas pessoas que você quer manter, que são fundamentais que permaneçam. E a primeira característica é o alinhamento com os valores e com a cultura, mais do que a competência. O pior que pode acontecer é você manter um campeão de vendas desalinhado em valores ou cultura. Porque ele é um líder, é um campeão de vendas, influencia, né, faz acontecer, é o cara que faz e acontece na empresa, mas ele joga contra aquela cultura que você quer construir. Então, o Jack Welch falava, né, que ele fazia lá, imagine um quadro, né, você tem aqui competência e alinhamento cultural. Ele dizia, o que eu faço com o quadrante, né, o quartil aqui de cima? Alta competência e alto alinhamento cultural. Putz, reconhece, investe, nossa estrela. O que você faz com alto alinhamento cultural, né, e baixa competência? Né? Treina, né, dá oportunidade, né, enfim, né, investe porque a pessoa não está conseguindo entregar, vê se precisa mudar de função, ou capacita. O que você faz com baixa competência e baixo alinhamento cultural? É muito fácil, mas você não quer. Tira, tá? Porque não entrega e está desalinhado. Agora, ele falou, o grande problema é o que você faz com alta competência e baixo alinhamento de valores. Ele falava, tira, porque vai destruir valor, apesar de ser que é o exemplo que eu dei, que no banco nós fizemos com algumas pessoas. Eram executivos, sob o ponto de vista de entrega de resultado, espetaculares. Mas toda vez que alguém levava alguma ideia, né, destruía ideia,
tinha, como fala, não era assédio moral, assim, acontecia assédio moral, eu digo, de desrespeitar, porque sabe com quem você está falando? Né? Esse tipo de expressão, né? Então a gente fala, pô, está desalinhado, né? Tá muito desalinhado, não é o que a gente quer na empresa. Então, cultura, né? E gente. Ô Marcelo, boa noite, meu nome é Carlos. E foi muito interessante ver a tua trajetória, que você passou por áreas muito diversas. E imagino que nessas transições você teve que lidar com vários tipos de pessoas na equipe. Uma frase que você mencionou que eu achei muito interessante é que alguém comentou que você não tem medo de trabalhar com pessoas que são melhores que você, alguma coisa nesse sentido. E eu queria, assim, um depoimento, se você puder dar um exemplo de alguma coisa que você passou, de como você consegue encurtar essa curva de repente, ter uma estrela no time que, de repente, fala, pô, quem é esse cara, está chegando agora, e como que você consegue diminuir essa curva para realmente tomar posse e engajar todo mundo e conseguir superar essa desconfiança inicial, enfim. Pelo pouco conhecimento né? As empresas são muito pragmáticas, né? Elas não querem dar medalha, né, para o teu nível de conhecimento pessoal. Ela quer ver a entrega da tua área, né? Então, eu vou falar aqui, por exemplo, da minha área, que eu tive mais dificuldade em termos de conhecimento, gap de conhecimento, foi a área de risco de mercado, que é o apoio direto à tesouraria do banco, e no entendimento das operações de derivativo e tudo mais. Então, era a área que talvez eu tivesse menos competência técnica, né? A tesouraria, ela quer ter um suporte da área de risco para poder operar, né? A volatilidade de resultado é muito grande, ela pode ganhar muito dinheiro, ela pode ganhar ou perder muito dinheiro, ela precisa de informação precisa, né? Ela quer ter liberdade para fazer, sei lá, o que bem entende, de uma certa maneira, mas, ao mesmo tempo, ela precisa de um alerta para saber se ela está pisando em terreno que não devia, né? Então, se você tem uma equipe bem preparada e você entrega o produto que eles precisam, né, ainda que ele perceba, e eu, obviamente, eu ia nas reuniões mais quentes com o universitário, né, com o cara que era o cara que dominava, né? Ele era o cara que conhecia. Eu acho que eu ajudava com um bom... Eu tinha nessa área um cara que era, assim, até hoje, meu amigo, um cara excelente, tecnicamente brilhante, mas ele era um cara duro de relacionamento, mas duro, do tipo... O trader falava, eu quero operar no mercado de ativos exóticos de países, né, emergentes, e ele falava, você é um irresponsável, né? Você não vai fazer porque vai dar merda, nós vamos perder dinheiro, papapá. E aí eu olhava para aquilo e falava, calma, cara, né? Vamos entender, né? E aí ele falava por que não dava certo e o outro dizia por que dava, né? E eu falava que eu queria uma Kaiser, né? Porque eu mal entendo o que um está falando e o que o outro está falando, né? O cara que diz que quer fazer parece que tem razão, o que dizia que não podia parecia ter razão também. Então, você vai ouvindo e aproximando, quase que fazendo uma mediação, no fundo, né? E aproximando. Mas se você, como gestor, você dá, como fala, objetividade para a entrega da tua área, né, o teu interlocutor percebe valor, né? E aí, no tempo que for, você vai adquirir o conhecimento que você precisa para poder, sozinho, dar conta do recado de uma reunião. Enquanto não, eu não tinha vergonha nenhuma de ir com alguém no meu... Por isso, o pessoal falava que, assim, eu sempre tive gente no time melhor do que eu, tá? Até porque não é muito difícil achar gente melhor do que eu, então, acho que até por isso que eu fiquei mudando de área, né? Eles falam, quem sabe ele dá certo em alguma, né? E ficava me jogando de uma área para outra. Então, ter gente melhor que você te valoriza, no fundo, porque você é percebido como um formador de gente, né? Um bom gestor, formador de pessoas, e que dá resultado, né? Aí, se você foi o cara que fez o gol, ou se você foi o técnico que preparou o jogador para fazer o gol,
em termos práticos, para o teu interlocutor, tanto faz. Para a presidência do banco, tanto faz. Eu já participei de processos de avaliação em que alguém falava, pô, mas aquele gerente ele não parece ser o cara tecnicamente bom, mas os argumentos mas a equipe dele é que mais entrega, né? Eu falei, mas será que entrega independente dele? Eu falei assim, mas ele teve uma passagem em outra área que também foi super bem, né? Cara, tem uma habilidade de liderança, então tem mérito, né? E você, com o tempo, você acaba aprendendo, né? Então, eu conseguia, no tempo. Mas, no caso da área de risco, que era o meu maior gap, fui muito ajudado pela experiência de 13 anos numa controladoria que se lida com questões financeiras. Em RH, que era novidade total. Mas RH, né, o que eu fiz? Eu entrei no RH, eu peguei uma pessoa que era uma pessoa bastante teórica, acadêmica, e eu falei, eu quero aprender tudo, né? Eu quero explicar o que é competência, o que é gestão por competência, como que eu lhe incentivo, e saía perguntando para as pessoas, e visitando empresas, e perguntava o que deu errado no que você faz, e aí você vai adquirindo experiência. Hoje as pessoas acham que eu sou um profissional em RH, com bastante experiência, tudo, mas foi meio na raça, aprendendo. Eu tenho um lema para mim que, quando falta talento, tem que sobrar dedicação. Como você não pode se julgar talentoso, é alguém que tem que dizer, então eu parti da premissa que eu não tinha talento nenhum e que eu ia me superar na dedicação. E humildade de saber ouvir quem sabe, né? Então, me cercar de gente boa. Acho que se teve uma coisa que deu certo ao longo da minha vida toda, foi estar cercado de gente boa. Não sei se ajudou, e aí a velocidade depende dessa gente que você tiver contigo. Hein? Boa noite, Marcelo. Onde que tá? Não estou achando. Meu nome é Leonardo. Acho. Eu vi no seu LinkedIn que você tem umas experiências já de mestrado, inclusive internacional. Gostaria que você comentasse quais foram os seus maiores aprendizados e como a gente pode aproveitar ao máximo aqui no INSPER também. Acho que, primeiro, é viver o momento que... Né, porque acho que quando eu fui fazer o mestrado, em algum momento da minha vida, eu achei que... falei, será que um dia eu vou ter a chance de, né, viver um tempo fora, viajar fora? Sei lá, pela origem que eu tive na minha vida, eu achei que seria muito difícil ter acesso a isso e conseguir ter, né? Uma vez que tive, eu tenho que tirar o máximo proveito, né, dessa minha experiência acadêmica, né? Então, eu fui fazer o mestrado, é um mestrado profissional, né, que eu fiz. Eu fui fazer o mestrado porque eu achava que eu precisava, eu não podia contar só com a minha experiência profissional, eu precisava respirar, né, o ar da academia, conceitos, ouvir ideias de colegas que estudavam comigo e de professores que traziam conhecimento pelo tempo dedicado à pesquisa e tudo mais, né? Mas aproveitar aquele momento como sendo um momento único, né? É um momento, então, realmente, dedicação total e abertura total para o aprendizado, né? E sem medo, né? Se eu pudesse, eu não me arrependo de nada que eu fiz, errei em algumas coisas, eu podia talvez ter dado um passo a mais na carreira, sei lá, né? Eu acho que tive coisas boas e coisas ruins que aconteceram na minha carreira. Se tem uma coisa que se eu pudesse mudar, né, na minha forma de ser como profissional e mesmo como aluno, tudo mais, eu acho que em alguns momentos faltou mais ousadia, né? Os momentos que eu tive medo de decepcionar alguém ou que eu tive vergonha de mostrar que eu não sabia bem fazer isso, foram os piores momentos, né? E se teve um momento bacana, por exemplo, no meu mestrado, nessa minha experiência em Austin, a gente tinha uma disciplina que era o professor mais temido, né? Era Marketing Managing Marketing Global Arena, né? Uma coisa assim, que era um pouco ligado a planejamento estratégico. E o modelo de aula era de cases, né? Você tinha que se preparar antes, ler o case. A aula era um debate. A nota de participação era
era alta, o meu inglês era muito fraco, né? Então eu tinha... Ele falou, putz, ser um aluno ativo, participante num debate com inglês, eu conseguia, obviamente, acompanhar um curso lá, mas eu não tinha a mesma fluência que eu tenho em português, né? Eu vou ter que me virar. E a avaliação final, ele dava um mesmo caso para 3 grupos. Necessariamente, um grupo ia tirar A, o outro B e o outro C. Era a regra dele. Ele se colocava como um CEO, em que ele estava ali para te pegar na apresentação, né? A classe tinha uma nota de participação pelo grau de dificuldade de pergunta que fazia para quem expunha o trabalho. Então, competição total. Não é minha natureza, né? Eu sempre fui, sei lá, mais colaborativo, mas era guerra mesmo. Porque, no final da apresentação dos 3 grupos, um grupo tinha que perguntar para o outro, fazer perguntas para o outro. E, obviamente, que tipo de pergunta que você faz? Você tenta derrubar o outro grupo, porque a avaliação final vai ser A, B, C, e o professor indo para cima. Os grupos eram trios, né? Então, eu mais 2, né? E outros... E, obviamente, eu estava em pânico no dia antes da apresentação. Eu estava, né, puta, eu vou passar a vergonha. E na nossa competição, o grupo que começou a apresentar era um grupo de indianos, né, que são pouco habilidosos em modelagem, matemática e tudo mais, estudam pouco, tal. Eu falei assim, eu estava junto com um mexicano e com um outro colega brasileiro, né? Os 2 apavorados também. No sorteio, o grupo do indiano que começou a apresentação, né? E à medida que ele apresentava os números, né, imagina que isso aqui é a parede, né? Então ele estava lá apresentando, fazendo, né, mostrando o slide e tal. O professor começou a berrar com ele, vir na direção dele, questionando a apresentação. E ele foi recuando, o indiano, né? Ele foi recuando até parar na parede, e o cara falando muito de perto com ele, discutindo. Aí um outro falou, não, eu acho que a informação dele não está certa. Aí falou, vocês estão discordando um do outro. Eu, olhando para aquilo, eu falei, cara, né? Aí um brasileiro mandou um bilhete para mim. Eu acho que eu não vou aguentar essa onda, tal, né? Aí eu falei, cara, né? Mas aí eu pensei, eu falei, olha, todas as vezes, né, que eu tive medo de alguma coisa, eu me dei mal, né? O pior que pode acontecer é eu ficar com um C ali, né? É o pior, né? Tipo, eu já trabalhava anos no banco. Eu falei assim, isso não pode acontecer com eu não posso, né? E eu brinquei com o cara, falei, não, eu vou fazer a introdução, eu vou tentar esticar a primeira parte da apresentação para... E aí, quando chegou a nossa vez, eu comecei a fazer a apresentação, o cara fez a mesma coisa. Ele começou a me questionar e vir na minha direção. Na hora que ele veio na minha direção, eu dei um passo para frente, né? Ao invés de dar o passo para trás, né? Falei assim, das duas, uma. Se ele não parar, nós vamos nos beijar. Se ele tiver afim, né, eu vou estar... Não era bem o que eu queria daquele dia. Então, eu apostei que ele pararia, né? E foi o que aconteceu, né? É bobo, né? A brincadeira aqui acho que o que a gente deve fazer, né, da oportunidade, né, que vocês têm, né, que nós temos, num momento como esse de aprendizado, né, de investimento, né, na nossa formação acadêmica, extrair o máximo de conhecimento e conteúdo que você pode daquilo que está sendo oferecido, né? Extrair o máximo que você pode das suas interações. Às vezes a gente não dá valor na hora, mas você vai ver depois, tá? Vocês vão se ver num projeto qualquer e você vai lembrar que tinha um cara Você é da Dow? Foi o outro que perguntou, né? Mas quem perguntou foi você, né? Mas você vai lembrar que o cara da Dow, né, teve não sei que grau de dificuldade e você tem que fazer um negócio que, puta, deixa eu ligar para o cara, né? Então, acho que foram as duas coisas de, para mim, maior valor. Extrair o máximo disso e não ter vergonha, sabe? Do tipo, tem coisa que eu não sei fazer, eu sou mesmo. No caso, eu tinha inglês que me permitia fazer uma apresentação, mas num debate mais acirrado,
É diferente você estar na tua língua nativa ou na outra língua para você enfrentar uma discussão mais acalorada. Então, assim, vou tentar pôr a vergonha de lado, né? Deixar aqui o medo, ou a preocupação que a gente tem, os fantasmas que a gente tem com imagem, né? O que vão pensar de mim e tudo mais. Eu vou realmente me abrir, né? É como se o corpo, os poros, né? Enfim, a pele estivesse aberta para a gente sugar o que pode de informação, de conhecimento, de abertura total, e perguntar, e correr riscos, né? Ousar mesmo, né? Assim, extrair o máximo dessa convivência que vocês têm em grupo, porque ela, nos anos, você vai ver o valor que isso tem. Às vezes a gente nem percebe na hora, mas... Meus caros, espaço para mais 2 últimas perguntas. Alguém dá com o microfone? Eu creio que... Eu te respondi, né? Não sei se, às vezes, a gente falando aqui não foca numa coisa. Marcelo... É você, né? Não, Quem sou tá eu falando? aqui. Sou eu aqui. Thales, desculpa. Prazer, meu nome é Thales, tudo bem? Teve um determinado momento da sua palestra que eu me identifiquei. Você estava falando de um grupo, uma empresa hierárquica, né? E eu trabalho num grupo que é muito hierárquico, super hierárquico. E tem a questão da garagem lá, e tem quando eu cheguei há 6 anos atrás, até assustei. No andar que eu trabalhava lá, eu fui ao banheiro, né? E aí chegou até um estagiário, não entra no banheiro não. Eu falei, como assim não entra no banheiro? Nesse banheiro só pode entrar o fulano de tal. Eu falei, mas e se eu estiver num momento de desespero, né? Como que faz? Não pode. Mas acabou, e a pessoa que instituiu o banheiro privativo até saiu também da empresa, mas a empresa continua muito, muito hierárquica. Aí a pergunta é simples, existe uma ideia, uma frase, alguma coisa para disseminar numa empresa, num grupo assim que é bastante hierárquico? Uma frase? Alguma ideia, alguma coisa que pode falar que é de benefício para eles? Para quebrar isso daí, né? Tem uma frase que a gente estava usando no banco. Quando começou esse processo de mudança de cultura, né, dessa visão hierárquica, a gente disse, não vale carteirada. Ou carteirada não vale. Né? Carteirada não vale. Né? Era a expressão. Com os anos, a gente sentiu uma mudança na cultura, em que havia mais abertura para a exposição de ideias. Né? E aí a gente começou a receber recomendação das pessoas, falar, puxa, como valor, aquilo que a gente bota em parede, está muito pesado. E a empresa já mudou tanto, mas não pode tirar de uma vez, porque senão algum coronel pode se empolgar e voltar, né, a agir como coronel. Então, a gente mudou aquela expressão para o que vale é o melhor argumento. Né? No fundo, o espírito era até uma brincadeira com as palavras de quem viveu a transição. Se não vale carteirada, o que vale? O melhor argumento. A expressão "o que vale é o melhor argumento", ela traz a ideia de que não importa a posição hierárquica que você está, né, o que a gente preza, o que a gente prega aqui, é um bom argumento, né, de quem quer que seja. Né, porque este é o poder de um bom argumento que ajuda no crescimento da empresa. O que tem de mais rico numa empresa são as ideias que as pessoas têm. E, muitas vezes, é no chão da fábrica que você tem o real conhecimento do funcionamento da empresa e do que você pode fazer para o bem daquela empresa. Então, você tem que dar voz para isso, você tem que dar oportunidade para isso. E aí você consegue, devagar, quebrando um pouco essa rigidez da hierarquia. Então, tem... claro que precisa ter abertura, a empresa tem que estar comprada com isso, porque, às vezes, você solta. Né? Eu dei muitos foras na minha carreira, na espontaneidade, de ser mais espontâneo e tudo mais. Às vezes, eu enfrentava algum cacique, né? Que não gostava, né? E aí mas tinha um apoio de alguém. Para te dar um exemplo, nós fizemos um exercício de planejamento uma vez. Então, pensa numa mesa que tinha os vice-presidentes do banco e tinha alguns conselheiros. Fizemos um workshop que se reunia em grupos para debater como que a gente pode melhorar a performance do banco nesse ponto.
Aí volta para a plenária, escolhe um representante do grupo e ele faz uma apresentação para todo mundo. Né? E um grupo que eu estava, foi lá o representante e fez uma apresentação falando: a gente tem aqui como proposta, tem muita concentração num determinado produto, que é muito caro para o cliente, então a gente tem que diminuir a concentração, tentar desenvolver novos produtos para pulverizar mais a fonte de receita. Né? Resumindo bem. E um vice-presidente que era temido, era um português bravo, né? Ele falou muito ironicamente assim: deixa eu ver se eu entendi o que os gênios de planejamento estão falando. Né? Então, quando ele começou isso, eu falei, putz, lá vem pedrada. Né? E o cara lá, né, o executivo lá que estava apresentando, ouvindo, falou, então, eu vou falar aqui, e o dono do banco junto, né? Eu vou falar aqui para o acionista que agora, porque nós temos uma estratégia de diversificação de produtos, quando um cliente meu quiser comprar esse produto que dá uma margem alta para o banco, eu vou falar não, porque eu tenho um outro produto de uma margem menor, que é melhor para você, e tudo bem, eu diminuir a rentabilidade do banco. Ele falou bem ironicamente. Não tem nenhum problema diminuir o resultado do banco. Né? O importante é deixar os gênios de planejamento felizes e o cliente com um produto mais barato para ele. É essa a recomendação? Cara, né? Eu achei que eu estava num ambiente de discussão aberto. Né? Eu falei assim, não foi isso que o meu colega falou. O que ele disse é que hoje você está acomodado num produto que dá muito resultado. Mas você tem que trabalhar para aumentar a fonte de receita, ter outros produtos. Você pode manter este, mas oferecer para os clientes outras opções e que o giro e o volume de novos clientes nessas operações vai dar uma rentabilidade tal que nós vamos depender menos daquele produto. Para isso, você tem que fazer mais do que o que você está fazendo. Falei. Aí, o que eu esperava ouvir? O cara, não, discordo, papapá. Não, ficou aquele silêncio total. Aí um cara cochilou no meu ouvido. Você já tem emprego? Né? Aí eu falei, assim, o silêncio era o pior que podia acontecer para mim naquela hora. Eu falei assim, nossa, né? Mas eu achei que era um debate, que eu podia, né? Mas eu era um superintendente, né? E eu estava falando com o vice-presidente. Tinha lá uns 2 níveis entre a gente. Para minha sorte, um diretor puxa-saco desse vice-presidente, ele falou, eu discordo do Marcelo, tem muita empresa que é monoproduto, né? E nós podemos ser também. Né? Então, não acho que tem que ter isso que está sendo proposto. E aí o Pedro, né, que era o dono do banco, falou, olha, é uma boa decisão que a gente pode tomar aqui. Se for para ser monoproduto, eu consigo tocar esse banco com metade de vocês. Né? Porque eu não preciso de todo mundo aqui para pensar em novos produtos. Agora, se quisermos ter um time mais diverso como o que eu tenho aqui, então nós temos que pensar mesmo numa diversificação maior. Então, eu poderia ter pedido emprego, se não tivesse tido um patrocínio de alguém na hora nessa. Então, às vezes tem que tomar cuidado, né? Porque aí amanhã, né, sai todo mundo com uma bandeira dentro das suas empresas, falando, papapá, e volta aqui no INSPE e fala, perdi meu emprego. Porque eu fui ouvir lá, o Marcelo deu uma sugestão que a gente achou bacana e, né, claro que tem que fazer essa leitura. E aí, timing, né, sabe, timing é saber o momento de colocar, uma palavra que encaixa, ver se tem suporte de alguém para te, né, dar sustento nisso. Mas a expressão que a gente usou lá é o melhor argumento é o que vale como lema, né, como cultura, né, e dar espaço para as pessoas poderem experimentar, errar, se colocar. Isso impulsiona a performance de uma empresa. Marcelo, boa noite. Aqui no canto. Eu gostaria de saber se tem algum livro marcante que te ajudou na carreira para recomendar. Se é que foi possível manter o hábito mesmo. Não, eu gosto bastante de ler. Eu leio um pouco de tudo, né? Eu alterno. Né? Às vezes, o último que eu li foi a biografia do Leonardo da Vinci. Né? Eu diria, acho que, nossa, pensar em um livro assim que eu diria assim que o hábito da leitura é fundamental, né? Variar entre artigos e livros e alternar o estilo de livro, né, que você lê, não ficar só em livro técnico. Quando eu estava acabando o mestrado, um professor da AGV, ele recomendou... pode falar o nome de concorrente aqui? Manda ver. Ele recomendou ler
O Erro de Descartes. Não sei se alguém já leu esse livro. É um livro do Antônio Damasio, é um português, um médico português, né? Que fala porque Descartes diz que penso, logo existo, né? E esse cara fala, o erro é achar que a existência está no pensar. Ele diz que está no sentir. A existência se comprova no sentir. Eu não sei o quanto que um animal, sei lá, um cachorro, algum outro animal pensa, mas ele sente, né? Ele reage, né? E ele existe. Então, e aí ele fala de um experimento não, um acidente que aconteceu numa obra, que caiu um ferro na cabeça da pessoa, ela perdeu o lobo frontal, ela não teve, você leu o livro? Estou vendo, não afetou o raciocínio, nem movimento, nada, mas afetou a forma, né, como ela se relaciona, enfim, se tornou uma pessoa absolutamente fria, tal. Então, em clássicos, em cada livro, você tem me ajudou muito na minha trajetória fazer relações. Eu uso muito isso quando eu falo com a equipe. Eu uso o filme, né? Eu pego uma cena de um filme, né? E falo, putz, tem uma cena no filme tal, né? E isto dá um aprendizado enorme. Ou livros, e aí livros, trechos de livros, aí você tem, por exemplo, de falar em gestão, eu gostei do Meta Management, do Fred Kaufman, né? Como um dos livros que eu li. Eu era como fala, um consumidor dos livros do Gary Hamel, né? Como Leading Revolution, ou do Prahlad, né? Que são os livros que falam em competências, e do Porter. Então, mas é o tipo de leitura, né, que eu tinha para quem vivia o mundo, né, de planejamento. Desafio dos Deuses é um livro super bacana para quem, não sei se alguém aqui trabalha na área de risco, né? Ele é quase que romance, ele conta a história de risco de uma forma romanceada, né? Que é bem bacana. Então, estou dando alguns livros que está me ocorrendo aqui do mundo tech. O último livro que eu li que me ajudou em coisas da minha atividade de RH foi chama Comunicação Não Violenta, né? Do Marshall Rosenberg, né? Que fala sobre... Ele é até mais voltado para mediação de conflitos, né? Até livros como os livros do Ken Follett, que eu sou um fã do Ken Follett. Tem a trilogia do século, lá, A Queda dos Gigantes, Inverno do Mundo, que conta a história da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, de uma maneira romanceada. Enfim, livros e filmes, eu sou apaixonado pelas duas coisas. Só não consigo fazer mais porque o pessoal me bota para trabalhar bastante. Meus caros, dado o avançado da hora, agora a gente vai, infelizmente, encerrar a sessão de questões e agradecer, sobretudo, a presença do Marcelo aqui e parabenizar pela qualidade da eu que apresentação. Agradeço o convite, agradeço a presença de vocês. Espero, não sei qual era a expectativa de vocês. O pedido era compartilhar a trajetória, então eu tentei fazer, sei lá, contando a história com alguns exemplos. Espero que tenha sido útil para vocês. Obrigado por me ouvirem, pela presença, paciência e sucesso para vocês. Obrigado, Marcelo. Bom, pessoal, como última missão, aqui eu agradeço a presença de todos, espero que tenham tido proveito imaginado para a conversa de hoje e nos encontramos em breve na próxima oportunidade aqui para entender um pouquinho mais do programa e o que vem pela frente. Uma boa noite a todos, bom descanso.